Pessoal, Silvana Barbosa. Hoje eu trago uma reflexão para vocês aqui a respeito da culpa. Para quem não sabe, eu sou professora, sou numeróloga há muitos anos e escuto todo tipo de história, né? Durante o dia inteiro eu sou procurada por pessoas para fazer mapa numerológico e eu escuto histórias o dia inteiro. E as histórias que eu mais escuto são histórias advindas de culpa. Pessoas com enfermidades por conta dessas histórias, dessas igrejas que doutrinam pelo medo, com a única intenção de fazer com que a pessoa, em primeiro lugar, contribua, em segundo lugar, que fique ali, mantendo o status quo ali daquele pessoal, a boa vida daquele pessoal. Eu não digo que a religião ela é muito importante no início da nossa jornada, mas depois, a partir do momento que a gente começa a caminhar com as nossas pernas, nós temos que procurar outras coisas, né? Outras opções, entender a vida através de outros ângulos, ao invés de ficar ali enfiada naquele grupinho, naquele clubinho, né? Não dando a oportunidade, porque aí você entra nesses clubinhos e eles contam várias coisas que não sabem, inventam. A igreja evangélica, veja bem, eu espero que, isso é só uma reflexão minha, eu espero que as pessoas respeitem a minha reflexão, assim como eu respeito o ponto de vista de todo mundo. A gente vê aí muitos evangélicos que pregam a paz, mas quando você fala alguma coisa que vai contrária o credo deles, eles são agressivos, eles xingam e dizem um monte, escrevem um monte de coisa na página dos outros. Eu não sei que raio de Deus é esse que eles propagam e diz que tem dentro deles, né? Mas é aquilo, né? São umas coisas que uns discursos que a gente não consegue entender. Eu fui criada na religião católica, tá? E desde nova eu sempre soube que havia alguma coisa além daquilo que me era ensinado na igreja. Então, dentro da igreja católica, eu passei por tudo, né? Trabalhei na pastoral de batismo, eu fiz cursílio, fiz mater eclésia, fiz teologia dentro da Mitra do Rio de Janeiro. Tudo isso para entender a minha vida, entender aquilo que eu tinha passado na infância, melhorar, com o intuito de melhorar a minha vida, né? Melhorar a minha condição, acertar a minha vida. E eu, mais ou menos com 20 anos, eu comecei a caminhar com as minhas pernas. Eu saí dali, eu sempre soube que havia algo além daquilo que me era passado na igreja. E eu fui conhecer outras coisas e estou aí no mundo até hoje conhecendo, gosto de estudar e gosto de aprender e gosto de conhecer, porque em todos os lugares que a gente passa, a gente sempre tira alguma coisa de proveito para a nossa vida, né? E foi através dessa busca que eu conheci a numerologia e foi através da numerologia que eu consegui acertar a minha vida. Mas o que eu quero falar é a respeito dessa doutrinação pelo medo. Eu quero trazer uma reflexão para vocês a respeito disso, né? A gente, quando fala na Bíblia, para mim, a Bíblia ela é um livro de histórias, é um livro que fala sobre o comportamento humano. Eu gosto muito de citar a Bíblia porque a gente tem ali dentro todos os exemplos para todas as mazelas do mundo. Então a gente tem sempre uma referência na Bíblia em cima de qualquer problema que a gente veja por aí. Só que quando você começa a pensar em Jesus Cristo, né? Eu vou contar para vocês aqui uma reportagem que eu vi há muitos anos atrás no Fantástico. Eu acho que eu só tinha minha filha mais velha. Eu sou mãe de 3. Foi na década de 80, mas eu acho que eu só tinha ela. Eu não sei se eu tinha ela e tinha meu filho, mas eu acho que eu só tinha ela. E aí me chamou a atenção a matéria que falava, era um senhor de 75 anos, ele era um italiano, e ele estava processando a igreja por tê-lo feito acreditar numa história mentirosa. E aí o que aconteceu, né? A matéria foi para o ar e esse senhor, ele foi criado na religião católica, né? Também naquela época, mais velho do que eu, né?
Ele, na época, ele era bem mais velho do que eu tinha meus 20 e poucos anos, e ele já tinha 75, e era um senhor italiano, e por conta da história de Jesus, que ele se apaixonou pela história de Jesus, ele resolveu, então, se tornar, em primeiro lugar, um historiador, em segundo lugar, um arqueólogo, para pesquisar a história dele. Ele queria estar onde Jesus passou. Resultado, o homem dedicou a vida dele inteira a esse tipo de pesquisa. E segundo o relato que ele conta, ele não encontrou nenhuma, nesses anos todos que ele levou estudando, pesquisando, viajando, né? Ele não encontrou nenhum vestígio da existência de Jesus. Ora bolas, gente. Cada civilização... Bom, aí deixa eu concluir a história. O padre na época já tinha morrido, né? O padre da igreja dele na época, pois como ele estava processando a igreja, ele estava consequentemente processando o pároco daquela época que estava ali, e ele desafiou a igreja a provar a existência de Jesus. Então a gente sabe que esse papo do Santo Sudário, a NASA já andou fazendo os exames, e esse papo, a gente sabe que esse papo aí é conversa para boi dormir, não é? Bom, então, vamos fazer uma reflexão aqui, usar a cabeça, né? Não agir com o coração, e vamos usar a cabeça. Quando a gente fala na Bíblia, e quando a gente olha o mundo, a gente vê que os chineses, eles vivem muito bem sem Jesus Cristo. Quando a gente olha os japoneses, os hindus, né, e outras civilizações, a gente percebe que Jesus, eles não sabem nem quem é Jesus, quem é esse personagem. E eles vivem muito bem sem a Bíblia. Né? Comem, bebem, dormem, têm sua vida normalmente, uns são pobres, outros são ricos. Pelo contrário, lá fora tem uma população, a vida lá fora é uma vida melhor do que essa que nós levamos aqui, porque nós somos assaltados todos os dias, né? Por esses políticos que estão por aí. Mas quando a gente faz essa reflexão, a gente percebe que ninguém conhece lá fora, ninguém sabe quem é Jesus. Né? Quem foi Jesus Cristo? Ninguém sabe, ninguém conhece Bíblia, ninguém lê a Bíblia lá fora, em certas civilizações, né? E aí, quando você começa a pensar sobre isso, você vê que cada civilização conta a história do nascimento do mundo da sua forma. Os hindus contam através de Shiva, através de Ganesha, né? Os budistas contam a sua maneira, e outras culturas, né, contam a sua maneira. E aí você começa a pensar a respeito disso, né, da importância de Jesus no mundo. Né? Qual é a importância de Jesus no mundo, já que muita gente não sabe nem quem é Jesus Cristo? Hoje a coisa está mais, as pessoas hoje estão mais inteiradas disso por causa da internet, né? Mas antigamente ninguém nem sabia quem era Jesus Cristo. Então, gente, a Bíblia, ele é um livro de comportamento. Ele é um livro que mostra, que ensina como você se portar, né? Porque tem pessoas que... Eu morei numa casa que, antes de vir para essa daqui, eu já comentei sobre esse casal evangélico, que eram um casal já de idade, já eles tinham 70 anos, o marido, ela 70, o marido 75, e a vida deles era lamentação pura. Eram duas pessoas avarentas e que ficavam esperando uma oportunidade para se dar bem em cima dos outros. E eles, eu não conseguia compreender o discurso. Ia para a igreja, frequentava a igreja, ficava no glória a Deus, querendo enfiar os outros na igreja, lendo Bíblia para os outros na porta, mas o comportamento deles era outro. Um xingamento dentro de casa danado, porque eles tinham um filho homossexual, né? E eles não aceitavam o garoto daquele jeito, o rapaz daquele jeito, um homem, porque já tinha 32 anos, e era uma briga, porque o cara não queria trabalhar, eles não queriam dar dinheiro pro cara, era uma confusão danada, um xingamento, e eu ficava pensando, falei, viva eu, que não tenho religião, né? Viva nós aqui, que nós não temos religião, e a gente não faz isso aí que os outros fazem. E um dia ela veio me perguntar, qual era a minha receita, né? Por que eu
não frequentava igreja e não reclamava dos filhos, não reclamava da vida, ela não escutava discussão, não brigava com o marido, nada, nada, nada. E eu simplesmente disse a ela, falei assim, simples, eu não vou para a igreja para trocar com Deus. A minha religião é não fazer ao outro aquilo que não quero para mim. O que adianta você estar dentro da igreja se você está infringindo as leis de Deus? E aí ela disse assim, infringindo leis de Deus? Sabe? Então o que acontece? Embora o mundo viva muito bem, obrigado, sem Jesus Cristo, existe uma coisa que é comum no mundo inteiro, no planeta inteiro, que são as leis de Deus. Essas não são ensinadas na igreja, porque não interessa para os dirigentes ensinarem essas coisas para os seus seguidores, para que eles não tenham, então, autonomia. Então, aquilo que é principal, que precisa ser ensinado, eles não ensinam. Então, isso é um trabalho que eu tenho com todos os meus clientes, quando eu atendo. E eu percebo aquele discurso de culpa, né? As pessoas que têm enfermidades por conta de baboseira que a igreja bota na cabeça da pessoa, eu dou praticamente uma aula sobre algumas leis de Deus e o que a gente deve fazer para não infringir essas leis, para que a gente tenha uma vida tranquila. É isso, gente. O meu trabalho de numerologia, eu atendo via WhatsApp. Meu telefone é 24 992 867611 ou 992 659886. Quem quiser me procurar, o meu trabalho ele tem um preço bem acessível. Eu quero que muita gente tenha acesso, né, a esse trabalho que eu faço. Não é só um trabalho de numerologia, ele é um trabalho de consultoria e ele aborda outros aspectos do ser humano, outros aspectos da pessoa que vem através dos meus estudos desses anos todos. Então ele é um trabalho extenso de 70 folhas que eu faço uma série de abordagens, né? E é um trabalho bastante assertivo. E eu insisto em dizer para você que não tem como você mudar a sua vida sem que você a conheça. Não tem como. Não tem como você tentar melhorar, tentar mudar sem saber quem é você, o que você está fazendo aqui e para onde você vai, né? O que você acordou. A única coisa que você vai ganhar não sabendo disso é envelhecer e ficar naquela ciranda de repetição. Repete, aí daqui a pouco repete, aí acha que vai ser diferente, repete, aí acha que mudou o ano, vai ser diferente, repete, aí acha que mudou de cidade, vai ser diferente, repete. Por quê? Porque o principal você não sabe, quem é você. Às vezes a gente pensa que a gente sabe, mas a gente não sabe quem somos nós. E o meu trabalho consiste nisso, em trazer luz para a sua vida, mostrar quem é você, quais são as suas tendências ocultas, quais são os seus comportamentos repetitivos, como fazer para melhorar isso, como fazer para mudar, em busca daquele sucesso que você tanto deseja na vida. Então é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo, para que ele chegue para o maior número de pessoas possíveis, porque o conhecimento ele precisa ser compartilhado e quem compartilha é vencedor. É isso, gente. Até amanhã, se Deus quiser.